Boa tarde, meu nome é Lucas Gabriel e junto com o Luiz Eduardo vamos apresentar o subprojeto 2, de controle de sistemas lineares 2. E ele tem os temas como margem de ganho, margem de fase e compensadores por atraso e avanço de fase. Falando sobre análise na frequência, nós analisamos a resposta do sistema sobre uma entrada oscilante e variada da frequência, observando a atenuação e a defasagem desse sistema. No tempo, a gente estuda mudanças, né, comutações de estados únicas, e na frequência a gente analisa um comportamento periodal. O transitório é marcado pelas altas frequências, ele depende das altas frequências, como a gente pode ver aqui, né, ele tem uma oscilação grande. Aqui é uma resposta do tempo, mas para exemplificar, né, tem uma frequência maior, e o estacionário nas baixas frequências, então que ele vai aproximando da frequência nula. Um polo, ele cria uma inclinação de menos 20 dB por década na magnitude. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um polo em menos 100. Aqui em menos 3 dB, né, ele chega no ponto que a gente colocou, menos 100, e ele decai 20 dB por década, como a gente pode ver aqui, né, de menos 60, menos 80, em uma década. Um zero, ao contrário do polo, ele cria uma inclinação para cima de 20 dB. Então, a mesma coisa, em 3 dB ele chega no ponto que a gente escolheu para o polo, para o zero, aliás, menos 100, e ele sobe aqui de 60 a 80 em uma década. E o aumento de ganho, ele desloca a magnitude para cima. Então, aqui a gente tem a em azul com ganho 1 e a em laranja com ganho 100. Fazendo a mudança de dB para escalar, a gente tem que o ganho é 40 e a gente consegue comprovar isso aqui, né? Sai daqui do zero e vai para 40. Um sistema marginalmente estável é quando ele tem um ângulo de 180, menos 180 e uma magnitude zero. Por causa disso, a gente tem a margem de ganho e a margem de fase. A margem de ganho é quando ele está nesse ângulo de menos 180 e tem uma distância para ele chegar nesse ganho zero, que fica marginalmente estável. E a margem de fase, que é quando está na magnitude zero, aqui, e ele tem uma distância para chegar no ângulo de 180. Temos essas relações proporcionais que comparam grandezas que a gente estuda, como o Xi e a margem de ganho, e o Xi e a margem de fase, a largura da banda de passagem e o tempo de assentamento, a largura da banda de passagem e o tempo de pico. O projeto de compensadores por atraso de fase, ele tem um efeito similar ao controlador PI, mas é feito com componentes passivos, então resistores, capacitores, indutores, mas não elimina completamente o restacionário. Ele melhora o regime permanente, aumentando o ganho em baixas frequências, e em altas frequências ele tenta manter o mesmo efeito transitório, né? Ele tem um polo em baixas frequências e um zero em altas, por isso que ele é considerado de atraso de fase, porque ele dá um ângulo negativo. A fase está sempre defasada em relação ao sistema normal. E essa é a equação do nosso compensador. Esse é o procedimento que nós fazemos para projetar esse compensador. Junto, vamos resolvendo esse exemplo. A primeira etapa é ajustar o K para atender às especificações do estacionário. Então, pelo MATLAB, nós vimos, né, qual que é o valor máximo de ganho que tem para esse sobre sinal de 9,5%, e o ganho era 15,92. Como a gente precisa melhorar o erro em 10 vezes, e é inversamente proporcional ao ganho, nós multiplicamos esse ganho por 10, chegando no ganho de 5.929. Só que com esse ganho, ele altera esse sobressinal, que vamos corrigir com o compensador. Primeiro, a gente determina a margem de fase quando está nessa transitória desejada. Então, calculando o sobressinal de 9,5, a gente tem um Xi de 0,6. E com aquelas fórmulas que foi passada, a margem de fase, em função do Xi, a gente chega numa margem de fase de 59,2. Como é um sistema não ideal, a gente considera de 5 a 12 graus de erro, chegando numa margem de fase de aproximadamente 70 graus. E no gráfico, a gente tem no ponto, né, menos 110, que até 180 é 70, que é a nossa margem de fase. A gente tem que a frequência é 9,48. Assim, a gente tem que fazer esses passos, mas que eu acredito que é melhor explicado por esse gráfico. A gente pega aquela frequência, aquela ponta da frequência, né, que tem a margem de fase desejada, a gente volta uma década e traça uma linha em menos 24 dB, que é a magnitude que tem nesse ponto, só que negativo. Com essa linha traçada, a gente faz uma reta de menos 20 dB, que vai desse zero até, da posição onde vai ser o zero, né, até ou cruzar o eixo zero de magnitude. E aqui vai o polo. Como a gente sabe, o polo decai em 20 dB por década e o zero
para cima. Então aqui eles se anulam e segue reto. Depois a gente ajusta o ganho do nosso compensador para ter um ganho unitário e não modificar o K que a gente encontrou lá em 1. Então, sabendo que no regime estacionário esse compensador vai ter 0,95 sobre 0,56 de ganho, a gente faz o inverso deles para multiplicar aqui na frente, chegando em 0,059, que vai fazer com que esse nosso compensador tenha um ganho aqui. Daí a gente chega no azul aqui com o compensador e no laranja com o compensador. A gente aumentou o ganho, né, para chegar no nosso erro estacionário desejado. E como a gente tinha aquele sobressinal de 9,5, a gente dá uma decaída nele para ele continuar com a mesma margem de fase aqui, aliás, margem de ganho, né, margem de fase aqui embaixo, fazendo com que ele tenha o erro estacionário e também a margem de fase, o sobressinal desejado. Então, agora eu sou o Lucas e vou continuar aqui com o projeto de compensadores por avanço de fase. Então, ele tem um efeito similar ao controlador PD. Ele vai modificar o transitório, aumentando a margem de fase em altas frequências. Então, isso vai acarretar ter um menor sobressinal devido a esse aumento da margem de fase e também um tempo de pico menor, devido à frequência de cruzamento maior. Então, ele tem esse nome avanço de fase porque o polo vai ter uma contribuição angular menor do que a do zero. Então, vai ter uma contribuição angular positiva, por isso o avanço de fase. E a gente tem o modelo desse controlador, em que temos o beta, que ele tem que ser menor que 1, e ele também decide a distância entre o zero e o polo. Então, quanto maior esse beta, maior vai ser essa distância. Então, aqui a gente tem as principais relações que vão ser usadas nos procedimentos. Então, da mesma forma que o Luiz explicou, a gente vai explicando os procedimentos e juntamente resolvendo esse exemplo aqui. Então, primeiramente, a gente tem que determinar a banda passante malha fechada necessária para atender o nosso requisito, que no caso é o nosso tempo de pico. Então, usando a relação que já foi passada anteriormente, a gente substitui os valores e acha que a frequência da banda passante é de 4,56 radianos por segundo. Então, no passo 2, a gente vai ajustar um ganho para ter esse resultado desejado. Então, a gente tendo o nosso KV como 40, a gente jogando na fórmula do KV, que é essa aqui descrita, a gente chega que o K tem um valor de 1440. Então, o próximo passo é traçar o diagrama de Bode para este K que a gente achou e encontrar a margem de fase do sistema não compensado. Então, aqui tem o gráfico e a gente pode ver aqui como representado o PM, a gente tem uma margem de fase de 34 aproximadamente, 34 graus aqui, que é essa representação aqui no gráfico. Então, o quarto passo é calcular a margem de fase desejada com o XI que a gente foi dado no exercício e calcular a contribuição necessária do compensador, considerando aquela faixa que tem que ser de 5 a 12 graus maior. Então, aqui, usando a fórmula que foi passada anteriormente, a gente chega que a margem de fase desejada que a gente precisa ter é 48,15. Então, esse 48,15 é o que a gente quer chegar, e esse 34,1 é o que a gente viu no gráfico anteriormente, que é o que a gente já tem. Então, a gente tem que ter uma contribuição de 14,05. Então, considerando aquela margem de ser maior, então vai ser uma contribuição aproximadamente de 24 graus. Então, com essa contribuição, a gente consegue, primeiramente, achar o valor de beta, que vai ser o 0,42 aqui, e o passo 6 é determinar a magnitude. Então, com esse beta substituindo aqui, a gente acha primeiro esse valor e transformando ele em dB, que é com aquela relação de 20 log de K, a gente consegue achar esse valor de 3,76 dB. Então, o próximo passo é determinar a nova frequência de margem de fase. O sistema passa por aquela magnitude que a gente viu anteriormente. Então, aqui é um valor aproximado de 3,72, que tem que ser na parte negativa, porque ele vai compensar o novo compensador que a gente vai colocar. Então, ele vai ter que eliminar essa parte, então por isso pela parte negativa. E a gente vê aqui que a frequência em que ele passa nessa magnitude é aproximadamente 39 radianos. Então, o último passo é projetar as frequências de corte. Então, com essa frequência máxima aqui que a gente achou anteriormente, que é aproximadamente 39 radianos por segundo, a gente consegue achar a localização do zero e do polo. Então, aqui a gente vai ter que essa fórmula dita a posição do zero, então vai ser no 25,3, e aqui a do polo, 60,2. Então, substituindo na fórmula, que é o modelo apresentado, aqui é a relação do 1 sobre beta, então vai ter esse 2,38 de ganho. Aqui é a posição do zero e a posição do polo aqui embaixo. E aqui à direita a gente tem o gráfico das duas representadas, em que a azul é que é sem compensador e em laranja é com compensador. Então, a gente pode ver que em baixas frequências ele manteve a mesma característica e só foi aumentada essa margem
de fase e de ganho aqui nas altas frequências, que foi o que a gente disse lá no começo, e esse é o objetivo. Então, ele vai modificar as altas frequências que ele vai interferir no transitório do sistema.